Hoje vamos tratar de um assunto peculiar, a transfusão de sangue. Quando ele fala assim, todo mundo começa a falar assim, murmuração. Vocês mesmo, quando vocês ouvem isso, vocês ficam assustados, porque é algo não tão comum. Aí vocês ouvem pessoas próximas de você, mas transfusão? Isso nunca deu certo. As últimas vezes que tentaram fazer isso, o paciente morreu. Vocês vão comentar alguma coisa? O John chegou a comentar que ele era médico? Quando a gente conheceu ele, não lembro agora? Sim. Sim? Tá. O Dorian dá uma olhada assim pro John pra ver a cara que ele faz. Pelo conhecimento dele da época e tal, ele sabe que realmente é algo difícil, né? Eles não sabem explicar exatamente, né, o porquê, mas era como se o sangue de uma pessoa não fosse venenoso para outra pessoa, né? Fizesse com que ela morresse, né? Sim. Aí ele olha assim e fala, tipo, ele não percebe, né, isso que o ela tá fazendo, mas ele concorda, assim, realmente, era algo que não existia, né? Não tinha como acontecer nesse momento. Na verdade, assim, você já ouviu falar relatos, só que você sabe que é algo muito perigoso. Uhum. Você já ouviu falar, mesmo na faculdade e tal, só que você sabe que é algo perigoso. Sim. Não é algo assim que nunca foi feito. Já foi feito, mas tipo, são raríssimos os casos que foram positivos. Tá. Aí ele... Mais alguém? Transfusão de sangue? Posso continuar? Pode. Daí ele fala: muito se foi testado. Vários importantes doutores falharam nesse mesmo palco. Por anos, Dr. Silvana pesquisou sobre os benefícios da transfusão sanguínea. E depois de anos de estudos e testes, em conjunto com a igreja de Lordran, tivemos uma descoberta que vai mudar os rumos da ciência moderna. Aí abre as portas assim, de trás assim. Aí um dos enfermeiros aparece ao fundo, empurrando uma cadeira de rodas até o centro do auditório. Aí assim, logo que entra assim, vocês começam a ouvir assim murmúrios de pessoas falando: ei, é o Dr. Silvana. Não é o Dr. Silvana. É o Dr. Silvana. Olha lá, ele está entrando. Mas eu achei que ele já tinha morrido, esse cara. Parece ser ele. Vocês vão falar alguma coisa? O John, ele fica surpreso, ele se reclina assim pra frente pra tentar ver o melhor possível. Fica bem surpreso mesmo com a situação. Mais alguém? O Dorian também se inclina pra frente, né? Apoia os cotovelos assim nas coxas dele e começa a observar atentamente. O Joshua, ele fala assim pro Dorian: Dorian, pra mim esse cara tinha morrido já. Esse cara deve ter mais de 100 anos. O Dorian dá uma olhada, né? Olha com espanto assim pra ele. E fica mais curioso ainda pra ver o que vai acontecer. A arte é a mesma coisa. Mais alguém quer comentar alguma coisa? A arte também fica olhando assim. Intrigado. Renan? O que tá acontecendo? Não. Bom, o Paulo tava... Ele tinha pegado um bloquinho assim com um lápis. Ele tava escrevendo transfusão de sangue. Aí quando entra o homem, ele meio que para assim e fica muito atento, assim, tentando entender o que tá acontecendo. Uhum. Essa imagem é o senhor que vocês estão vendo, é o Dr. Silvana, e à direita é o Dr. Aiken. Bom, logo que um dos enfermeiros empurra a cadeira de rodas com o Dr. Silvana, logo em seguida um outro começa a trazer uns aparatos assim que vocês nunca viram. Só o John já viu, que ele é médico, né?
São aparatos de equipagem de transfusão de sangue. Vocês vão comentar alguma coisa? Não. Pode continuar? Pode. Bom, aí eles começam um procedimento, né? Começam a pegar uma agulha. Vocês veem que nos equipamentos tem um vidro grande assim, vermelho. E logo que se apresenta isso, o Dorian, assim, ele vê que o Joshua se segura na cadeira, assim. Tá. O Dorian acha estranho, né? Mas já tanta coisa estranha já tá acontecendo, ele continua olhando pro... Bom, eles começam o procedimento de transfusão e, tipo, você vê que todo mundo tá em silêncio, assim, olhando, assim. Eles começam os enfermeiros começam a bombear, fazer todo um processo manual, né? Porque não tinha a questão de engrenagens, assim, existia, mas era escasso. Vocês veem eles fazendo uns processos todos manuais, assim, e vocês percebem, assim, que começa a acontecer a transfusão e vocês percebem que o velho que está vegetando na cadeira, assim, ele começa a se mexer, e começa a se mexer, assim, e ele tá com a cabeça baixa, assim, ele começa lentamente a levantar a cabeça dele, assim, e vocês percebem que o rosto dele começa a melhorar o semblante dele, assim. E vocês percebem, assim, que ele tá todo retraído na cadeira, assim, com a cabeça baixa. Quando começa a transfusão, ele começa, assim, a levantar a cabeça e começa a melhorar a sua postura. Você vê que todo mundo vocês percebem que todo mundo que tá em volta, assim, começa... todo mundo fica, assim, sem palavras, assim. Vocês vão fazer alguma coisa? O John consegue enxergar o líquido assim? Ele consegue ver alguma coisa da consistência? Bom, olhando de longe, parece ser sangue. De longe ele consegue ver algo como se fosse sangue mesmo. Sim, um sangue mais escuro do que o normal. Ok. O Dorian arregala os olhos assim, começa, né, fica mais reto assim na cadeira, observando, né, atônito o que tá acontecendo. Bom, o Dr. Silvana, ele vai se endireitando, ele tá com os olhos fechados. Até que ele fica, assim, numa posição ereta na cadeira, assim, e ele parece, assim, que ele até estufou um pouco o peito, assim, só que ele ainda não abriu os olhos. Aí o Dr. Icahn, ele fala assim: senhores, é um milagre. O Dr. Silvana está bem. Aí, na hora, assim, que ele fala assim, todo mundo começa a bater palmas, assim. Eu também. Sim. A gente levanta e aplaude. O Dorian se encosta na cadeira e fica olhando assustado o que acabou de acontecer. Bom, o Joshua, ele cochicha assim pro Dorian e fala: eu vou querer experimentar esse sangue, hein? Tipo, fazendo uma piadinha. Bom, se funciona bem desse jeito, eu também vou querer experimentar. Bom, o Dr. Icahn, ele fala: essa é a transfusão dos deuses, meus senhores. Ela irá curar o mal que assola Lordran. Aí, tipo, eles colocam vocês percebem que
que os enfermeiros colocam o Dr. Silvano numa espécie de bolsa de sangue, né? Tipo um sorinho, sabe? Do lado assim da cadeira. E vai empurrando ele pra dentro abrem as portas do fundo e vão empurrando pra dentro. Deixa eu só fazer uma pergunta do Joshua mesmo. Aham. Assim, o Dorian, ninguém sabe realmente, né? Ele só é um cara esquisito, né? Tipo, a gente sabe? Não sei, o Elton vai responder pra gente. O quê? Você respondeu o quê? Porque A gente sabe o que ele é? Não, o Dorian não sabe, ninguém sabe. Ninguém sabe. Então é só um cara esquisitão mesmo, beleza. Isso. Por hora, sim. Uhum. Vocês nunca tinham visto um homem de cabelos compridos branco. Sim. E ele tem uma pele mais pálida, assim, também. Sim. Beleza. Posso continuar? Pode. Bom, então eles levam, mas ainda o aparato de transfusão ainda fica no palco. Vocês percebem que o Dr. Icahn, assim, começa a vestir uma roupagem, assim, tipo aquela roupa da peste negra, sabe? O bico de corvo. E começa a vestir todo um aparato. Os outros que estão com eles no palco também começam a vestir um aparato. Abrem as portas assim. Aí o enfermeiro começa também todo aparado com a roupagem. O enfermeiro empurrando uma maca assim, toda coberta assim com um pano branco. E daí ele empurra assim próximo da transfusão. Aí o Dr. Icahn, ele tira assim o pano de uma vez só. Quando ele tira o pano de uma vez só, você vê assim que a maioria que tá ali tem um espanto assim. E vocês veem assim uma mulher, ela tá tipo delirando assim, tá presa na cama, ela tá meio que delirando assim, e quando tira o pano, ela começa a gritar assim. Ela tá nua, completamente nua, ela tá deitada, né, na maca, os braços dela estão presos, né, o tornozelo dela, o quadril dela também tá preso e a cabeça dela também tá presa. Ela começa a gritar. E o que vocês notam é que o corpo dela tá totalmente desfigurado, assim, mas desfigurado que parece que uma doença pegou ela e deixou ela em carne viva, com pus. Tipo lepra? Isso, vocês veem uma imagem totalmente grotesca, assim. Tipo um cara que tá próximo de vocês, assim, começa a vomitar, assim. Podem ter ação de vocês. Tá. O John tira um paninho de dentro do bolso, assim, do terno, assim, e cobre o rosto. Exatamente, tira um lenço italiano, assim. Um lenço, assim, que cobre a boca, assim. Boa. O Dorian já cheirou muita carnificina na vida, então ele não se abala tanto. Bom, eles começam, assim, a preparar a mulher, né? E vocês veem que ela tá se debatendo, assim, tá gritando. Os gritos dela, assim, começam a mexer com vocês, assim. Tipo um negócio creepy, assim, tá ligado? Aí ela, não! E assim, tentando se debater, assim. E o lugar onde tá preso as mãos dela, o tornozelo, começa a sangrar, assim, porque ela tá tentando se soltar. Bom, eles começam a preparar ela no procedimento de transfusão e também a mesma coisa, começam a fazer manualmente o processo e assim, quando vocês veem um caninho assim passando assim detalhe assim, vocês veem vários canos assim, vários caninhos assim de um vidro maior que tá um sangue. Aí quando vocês veem um caninho assim passando o sangue e quando ele começa a se aproximar do braço dela onde tá aplicado a agulha,
quando começa a entrar nas veias dela, vocês percebem que ela começa assim a ficar mais calma, a se acalmar e até desmaiar, assim. Ela desmaia. Aí, tipo, eles vão fazendo o procedimento, vão fazendo, e vocês percebem que o corpo dela, que tá totalmente machucado, ele dá uma ligeira melhorada, assim. Começa a ficar um pouco melhor. A pele dela parece que estava começando a ficar podre já. E vocês percebem que a pele dela começa a mudar a tonalidade. É bem pouca a mudança e quase imperceptível. Só se você perceber mesmo que você vê que mudou alguma coisa. Aí o Dr. Akan, ele fala a mesma coisa. Senhores, vocês estão presenciando a maravilha da ciência. Aí todo mundo de novo. Todo mundo bate palma. Eu bato palma. Muito, muito empolgado. Bom, eles tiram todo o aparato da mulher. Um enfermeiro vai empurrando ela para dentro e vai também levando a equipagem de transfusão. Aí o Dr. Akan começa a se despir assim, tirar toda a roupa de equipagem. Aí ele fala: senhores, encerramos nossa noite com essa maravilha da ciência. Muitos de vocês vieram de longe, devem estar cansados. É mais ou menos assim, quase meia-noite assim. Esse é só o começo do nosso congresso magnífico. Amanhã continuaremos com as descobertas. Seguiremos o nosso cronograma que foi entregue a vocês. O que precisarem, os criados da mansão estarão à disposição de vocês. Boa noite a todos. Aí quando ele fala assim, de novo, todo mundo começa a bater palma.